Olá, querido ouvinte do programa Talentando, seja bem-vindo. Você que nos conhece e você que chega pela primeira vez nessa sincronicidade, porque não há acaso, você sabe disso. No universo não há acaso algum. O que existe é a sincronicidade que fez você descobrir ou lembrar ou de repente escolher nesse momento a Rede Boa Nova de Rádio e o programa Talentando com Miguel Formiga. Seja bem-vindo. É uma alegria imensa para nós podermos compartilhar com você alguns pensamentos, algumas reflexões nesse momento tão especial nosso que é o do programa Talentando. Eu quero fazer algo aqui hoje que dificilmente eu faço em nosso programa, que é a leitura de um texto. Hoje eu quero iniciar o Talentando refletindo com você sobre um texto que a mim me parece muitíssimo especial, não nesse momento apenas. Esse texto, obviamente, ele é de uma preciosidade ímpar, porém, creio que o momento pelo qual passamos faça dele ainda mais profundo, mais especial. Bom, vamos lá. O texto é intitulado O Homem no Mundo, do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. O item 10 começa assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar à prece e à evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas as sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum deles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da sua vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso d'alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas,
que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola voluntariamente se priva do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não, ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que o possa ofender ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Meu querido ouvinte do programa Talentando, eu li e reli várias vezes esse texto e sugiro a você que o faça. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, o item 10, o homem no mundo. E vou dizer a você a razão de eu ter parado sobre essa lição com aquela atenção especial e com sentimento de profundo desejo em entender todas as palavras desse Espírito que nos deixou essa lição tão linda. Porque na primeira frase ele começa dizendo assim: um sentimento de piedade deve sempre, não é ocasionalmente, não é de vez em quando, mas é sempre. Um sentimento de piedade deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Primeiro que nós fazemos isto todos os dias. Elevamos nossa prece a Deus, ou seja, sob os olhos do Senhor, e imploramos assistência dos bons espíritos para as nossas atividades, para o nosso dia. E eu me questionei, será que eu o faço com um sentimento de piedade? E aí vem, purificai, pois, os vossos corações. Novamente eu pensei, será que eu tenho purificado o meu coração? Como nos disse Sócrates, quase 400 anos antes de Jesus, para termos um coração pacificado, purificado, que isto é um dos fatores da felicidade para Sócrates. Consciência tranquila, caráter reto e coração pacificado, né? Purificar os corações, os vossos corações. Eu meditei muito sobre isso. Não deixais neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Mais uma vez parei para pensar aqui. Quantos pensamentos mundanos e fúteis tenho me permitido, acalentado no coração, pensamentos que a nada vão me levar a conclusão alguma positiva, elevada. Enfim, aí ele vem com novamente uma recomendação importantíssima: elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Ou seja, parece fácil para nós implorarmos assistência dos amigos espirituais e aguardarmos que ela venha, porque achamos que algum mérito tenhamos nós, simplesmente porque nos curvamos diante de Jesus, do Pai, do Criador, dos bons espíritos, de Maria Santíssima, de todos aqueles dos quais lembramos, louvamos, e simplesmente esse ato, por isso nós achamos que devemos ser assistidos. No entanto, os corações purificados não temos. No entanto, deixamos que pensamentos mundanos, fúteis,
permaneçam em nossos corações, contaminando-nos. E também não elevamos o nosso espírito até aqueles a quem chamamos. Simplesmente aguardamos que eles venham até nós. Mas parece que o exercício de nos desapegarmos de tudo aquilo que é absolutamente material ou de caráter involuído, de palavrões, de pensamentos pernósticos, de coisas que nos afastam de Deus, de vibrações que nos afastam do espiritual elevado, parece que disso nós não nos desligamos, simplesmente na hora da oração deixamos de lado, esquecemos para, entre aspas, fingirmos, na verdade, que estamos elevados e que merecemos assessoria espiritual. Isso me tocou muito fundo, porque o Talentando me tocou muito fundo a trazer para você o pensamento e compartilhar aqui no Talentando, porque o nosso propósito é, através dos ensinamentos da doutrina espírita e dos ensinamentos sobre coaching, sobre autoconhecimento, os conhecimentos que são necessários para que na nossa atividade diária, na empresa em que trabalhamos ou na consultoria em que prestamos, de qualquer maneira, ou em casa como dona de casa, onde quer que ensaiamos o nosso contexto de vida material, onde quer que venhamos a contribuir com o nosso conhecimento para a melhora do mundo, de alguma forma, ali nós devemos exercer o Evangelho que procuramos conhecer. Ali, nas nossas atividades diárias, nós devemos colocar em prática o pensamento de evolução que buscamos. A intenção na prática, não somente no texto, nas palavras, nas palestras, mas eu pensei muito sobre isso em trazer para você, ouvinte do programa Talentando, porque o nosso propósito é o de levar a você as ferramentas do coaching, do autoconhecimento, levando informações importantes para a sua atividade no dia a dia, mas relacionadas ao conhecimento espírita. O nosso propósito com o Talentando é fundir a proposta da reforma íntima com a proposta do aprofundamento no conhecimento da sua atividade profissional. A proposta da reforma íntima como ser humano a ponto de ser mais útil, mais eficaz, um ser humano melhor, um engenheiro, um advogado, um lixeiro, um marceneiro, um contabilista, um financeiro, não importa, onde quer que você atue, mas que atue com a consciência de fazer melhor aquilo que deve fazer. E fazer melhor significa, como na continuidade dessa lição o Espírito salienta, significa convivermos melhor. Fazermos melhor nosso trabalho significa estarmos em companhia das pessoas com as quais fomos colocados para a demonstração da nossa evolução, do nosso exercitar desse homem novo, deixando o homem velho para sermos o homem novo. É a prática que vai mostrar na atividade que temos, que evoluímos, que suplantamos as próprias dificuldades, que vencemos nossas mazelas, que somos um ser humano melhor. E dentre tantas passagens lindas nessa lição de 1,5 páginas, me chama a atenção que ele não assina simplesmente, ele põe um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Eu fiquei tão pensativo sobre isso, porque seria muito simples esse espírito dar o nome.
Talvez seja um espírito tão alcanorado que, pela humildade, ele não quis dar o nome. E se não for um excelso espírito, ele exerceu também a humildade, a simplicidade de querer deixar apenas a sua visão, sem que o seu nome brilhasse para sempre no Evangelho segundo o Espiritismo. Você imagina, meu querido ouvinte do programa Talentando, o que seja isto? Abdicar da assinatura de um texto que ficará para sempre no Evangelho segundo o Espiritismo? Que ficaria para sempre. Ele sabia no momento em que ele escrevia através do médium ou da médium da qual se utilizou, ele sabia que aquele instante, aquele segundo de colocar assinatura ou não, faria o seu nome brilhar no infinito. E para quê? No fundo, ele conseguiu abdicar dessa vaidade da qual nós não abdicamos, para deixar, em nome do amor, para todos nós uma lição maravilhosa. E salienta, inclusive, que nós não devemos imaginar que para viver em constante comunicação com a espiritualidade, para vivermos sob o olhar de Jesus, ele termina o texto como ele inicia, porque ele inicia dizendo, vou repetir, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. E aí ele termina dizendo, não imaginais, pois, que para viver em constante comunicação conosco, os espíritos que nos assistem, para viver sob o olhar do Senhor, ele volta a citar o termo, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não é preciso o sofrimento, não é preciso nos apagarmos, não é preciso agirmos dessa maneira, mas, ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades humanas. Já estamos na Terra, estamos encarnados, então, diz ele, curtam esse momento da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que o possa ofender. Quais são os atos ou pensamentos que podem nos ofender? Reflita sobre isso, meu querido ouvinte. Pensamento próprio seu que pode ofender a você mesmo. São muitos os pensamentos de autodestruição, os pensamentos que nos levam ao desprezo de nós mesmos, a queda da autoestima, porque nos martirizamos e assim nos ofendemos, nos diminuímos perante a sociedade, e não por humildade, mas por nos machucarmos sem necessidade. Ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Quer dizer, nenhum pensamento de maldade, de obscuridade, nem para nós, nem para o próximo, que nos ama e nos dirige, nem para os espíritos. Aí ele termina dizendo, Deus é amor, que é a definição de João, a definição mais linda de Deus e mais completa. Deus é amor. E abençoa aqueles que amam santamente. E amar santamente não é ser santo, porque esse espírito não terminaria um texto desse levando-nos a crer que devemos ser santos na terra encarnados. Não. Mas ele diz, amar santamente é na forma como os santos amam. Amar de maneira pura, universal, fraternal, limpa, clara, ampla e irrestrita. Essa é a forma de amar. Essa é a forma do amor que vai nos elevar ao patamar dos espíritos aos quais buscamos, pelo menos por uns instantes, a fim de merecermos a assistência espiritual que tanto necessitamos e pedimos. Então eu quero fechar o nosso momento recomendando que você leia essa lição e, na continuidade dela, a outra intitulada Cuidar do Corpo e do Espírito, que é o item 11.
do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Sede Perfeitos. Um dos capítulos que também a mim me chama mais a atenção, que é a proposta da evolução, a proposta, a sugestão para seguirmos os passos daquele que é o nosso modelo, que é Jesus. Aquele que Kardec pergunta aos Espíritos, questão 623 de O Livro dos Espíritos, quem é o modelo? Quem é o melhor modelo para seguirmos? E os Espíritos respondem, Jesus. Então esse é o modelo. E cuidar do corpo e do espírito, que é a continuidade dessa lição que eu acabei de ler, é aquela que ele chama a atenção. Esse espírito assina. Essa segunda lição, cuidar do corpo e do espírito, é assinada por Georges, espírito protetor, Paris, também em 1863, mas não Bordeaux, que é outra cidade, mas Paris. Então você veja só, meu querido ouvinte, em 2 páginas do Evangelho há material para muita reflexão, para nós fundamentarmos nossas novas ações nessa semana, nesse mês, nesse ano, em nossa existência. Em 1,5 página do Evangelho, 2 páginas, há um dos convites mais sérios ao homem que está no mundo, que é você. Receba aqui o meu abraço, o meu profundo agradecimento por estarmos juntos, por ter me dado a oportunidade de falar a você, de compartilhar minhas preocupações, minha reflexão. Eu agradeço muito a você, ouvinte, que está conosco na Rádio Boa Nova, por ser esta uma rede de rádio que tem a preocupação de divulgar a doutrina espírita, o Evangelho vivido por Jesus, o cristianismo puro, redivivo, e a terceira revelação. Agradeço a você que acredita em nós, comunicadores com todas as nossas deficiências, com as nossas querências, com as nossas vaidades, com os nossos atropelos, mas, como dizia o Chico, e eu me lembro tanto disso, ele dizia, eu sou um verme rastejante, mas para frente. Então que rastejemos para frente. É isso, buscando a luz de Jesus e a efetiva transformação em nós. Um feliz dia. Até a próxima.